Olá devs, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos explorar como implementar Dependency Injection no Avalonia, utilizando Microsoft Dependency Injection. Se você está desenvolvendo aplicações multiplataformas com Avalonia e quer aprender a implementar gerenciamento de dependências de forma eficiente, hoje você vai aprender como. Além disso, vamos abordar os controles de layout, Uniform Grid, Tab Control e Expander. Então não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder nenhuma atualização. Nos vemos depois da vinheta. Antes de tudo, vamos falar um pouco sobre Dependency Injection e por que é tão importante em aplicações modernas. Dependency Injection é um padrão design que ajuda a desacoplar as dependências de uma classe, facilitando nos testes e na manutenção do código. No Avalonia UI podemos usar a biblioteca Microsoft Extensions Dependency Injection para configurar e gerenciar nossas dependências de maneira simples e eficiente. Imagina que você é um super-herói que precisa de várias ferramentas para combater o crime. Uma capa, um cinto de utilidades e um super carro. No entanto, ao invés de você fabricar ou procurar sozinho, seu fiel mordomo, Alfred, te entrega essas ferramentas prontas e funcionando sempre que você precisar. A Dependency Injection é como o Alfred, é como um mordomo. Em vez de você, programa, ter que criar e gerenciar todas as ferramentas dependências sozinho, Alfred, o injetor de dependência, providencia todas as ferramentas necessárias. Isso permite que você se concentre na sua missão principal, salvar o dia. Desta forma, a injeção de dependência simplifica a vida do super-herói, seu programa, deixando-o mais focado, eficiente e pronto para enfrentar qualquer desafio. Agora é hora da prática. Vamos nessa? Então pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês, na prática, como implementar a injeção de dependência no Avalonia, no meu primeiro app Avalonia. Quem não acompanhou como criar o primeiro app Avalonia, assiste os 2 últimos vídeos. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no terminal. E vamos lá para a pasta do meu primeiro app. Projetos, DevForge, meu primeiro app, Avalonia. Aqui está a pasta do meu primeiro app. Agora a gente vai entrar no Code. Vamos entrar no Code e abrir meu primeiro app. Aqui está Solution Explorer. Quem não tem essa extensão, instalem. E vamos executá-lo para ver como é que está, antes de tudo. Pronto, gente. Está igualzinho estava na última aula. Então a gente parou a aplicação. Primeira coisa que a gente vai fazer é preparar a estrutura para começar a implementar a injeção de dependência. A gente tem que instalar nesse projeto aqui um pacote chamado Microsoft Extensions Dependency Injection. E como vocês podem ver, não tem o pacote aqui. Então vamos instalar ele. A gente vem aqui no terminal, entra no projeto cd meu primeiro, no projeto shared, ok? Aqui está o projeto shared, que tem view model, view, e vamos instalar o pacote agora. .NET Edge package Microsoft.extensions.dependency injection. E aí está, vamos ver se ele instalou? Para ver se ele instalou, a gente vem aqui e aqui está instalado no Packages. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar toda o que a gente precisa fazer aqui no app. É onde inicializa a aplicação Avalonia. Então a gente precisa criar o Service Provider. A gente cria o Service Collections e o Service Provider. Vamos fazer isso? Eu vou colar aqui o código que eu tenho. Isso aqui não vai ser diferente, tá? Vocês vão ver o que vai ser diferente aqui. Antes disso, vamos criar um serviço de navegação que vai ajudar a gente a fazer a navegação entre as páginas. Primeiro a gente vem aqui no meu programa. Isso é um plus que eu não tinha dito que ia explicar, mas eu vou explicar. É rápido. Vamos criar uma nova pasta chamada Interfaces. A gente vai criar a interface de assinatura do serviço. E vamos criar uma nova pasta chamada Services. Aqui a gente cria uma classe e Navigation Service. E aqui a gente cria um novo arquivo também, uma classe chamada Navigation Service.
tá? Os dois arquivos já estão abertos aqui. E aqui eu vou colar o código para ser mais rápido. Então tá, e vou explicar o código. Essa interface, ela tem assinatura para 4 métodos. Um método que vai receber a ViewModel como parâmetro, que é uma classe, né? E vai navegar através dessa ViewModel para a tela que está associada a essa ViewModel. Tem o Navigate to Root, a gente vai trabalhar com uma pilha que vai empilhando todas as ViewModels que a gente vai chamando, vai navegando. O Navigate to Root limpa a pilha e deixa ela, adiciona ela como a primeira da pilha. E o Navigate to Back, ele navega para o elemento anterior da pilha, ou seja, a tela anterior. E no Initialize a gente passa um Content Control, que é o controle que a gente vai utilizar para fazer a mudança de tela, fazer a navegação. Então agora a gente vai alterar aqui, deixa eu fechar isso aqui para ficar melhor. A gente vai alterar aqui o app, que é onde inicializa o projeto. Vou colar o código aqui. Aliás, faltou colar o código do serviço, o que vai fazer realmente a navegação. Vamos tirar o que não precisa. Esse aqui é o segredo da injeção de dependência. No constructor desse serviço, dessa classe, eu estou recebendo o Service Provider e passo uma variável private aqui dentro. Crio um stack, uma pilha de navegação, e aqui eu guardo qual é o Content Control que eu utilizo para fazer a navegação. No Initialize, eu passo o Content Control. No Navigate to, ele busca o serviço que é essa ViewModel, pega o tipo da ViewModel e resolvo para pegar o nome da view que ele vai abrir e verifico. Se essa ViewModel for uma ViewModel, ele coloca na pilha de navegação, resolve o serviço da view, ou seja, pega a instância da view, pega a view, coloca o data content dela aqui e navega para view. Abre a view no caso, né? Dentro do Content Control. Navigate to Root, como eu falei antes, ele limpa a pilha e faz a navegação, normalmente. O Navigate to Back, ele verifica se a pilha tem mais de um elemento, faz um pop, porque esse último elemento é a própria tela que ele está navegando, por exemplo, que ele quer navegar para o anterior, pega qual é a ViewModel anterior e faz a navegação. É isso. E o Resolve ViewType, ele simplesmente pega o tipo da ViewModel. É só isso, simples assim, via Assembly Funel. Alguma dúvida até aqui? Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Ninguém fica sem dúvida. E agora a gente vai alterar realmente o app. Vamos colar o código aqui para ser mais rápido. O que eu tenho no app? Aqui é normal, como antes. Eu criei aqui uma instância do Service Collection. Isso aqui é do Microsoft Dependency Injection. Tanto é que se eu tirar aqui a referência, ele pede a referência. E eu adicionei os serviços aqui, que são todas as nossas views, todas as nossas ViewModels e os nossos models. Aqui são as ViewModels. Eu vou te explicar daqui a pouco a diferença entre Singleton, Transient e Scoped. Tem Scoped também. São 3 tipos, tá, de injeção de dependência. Fiz a injeção de dependência das views e fiz a injeção de dependência do Navigation Service e do Model. Para abrir a página agora, primeiro window, se for desktop, ele vai obter a instância da main window, vai obter a instância da ViewModel, atribui a ViewModel ao data context dessa view, desse window no caso, e abre o window. Se for single platform, ou seja, um dispositivo móvel, um tablet, qualquer coisa, é um single view platform, ele pega o serviço da main view, pega o serviço da main view model, atribui data context a essa view e abre a view. Agora a gente vai alterar as view models. Na main view model só tinha essa propriedade aqui que era greeting, agora vai ter um pouco mais. Vai ter a propriedade greeting, vai ter um private que vai ser meu navigation service, que recebe via injeção de dependência a instância desse navigation service e atribui a private aqui. Eu criei um botão OpenPerson que vai executar esse método aqui, que faz uma navegação para Person View Model. Agora eu vou alterar a main window. A main window só vai ter a preparação, porque ela não está fazendo nada, ok? Ela vai fazer só no code behind. Eu vou explicar depois. Mas ele está pegando a instância do Navigation Service. E a Person View Model, que antes tinha tudo isso aqui, mas agora vai ter um pouco mais. Vai ter também o que tinha antes, esse código aqui, e vai ter o Navigation Service, que eu vou receber como injeção de dependência, e vou receber também o Person, o nosso model, como injeção de dependência, porque é uma instância. E eu atribuo as minhas variáveis privates. Criei um botão aqui, ó, Go Back, que vai, além do send, fazer uma navegação para trás, ou seja, vai retornar para quem chamou ela. View Model Base não tem nada. E agora a gente vai alterar nossas views. A main view vai ter o botão que vai chamar a Person View. Deixa eu só colocar aqui o que estava antes, tá? Que é um binding com o greeting. E aqui tem um binding com o OpenPerson que vai abrir a nossa tela de Person. Aqui no code behind
a gente não vai mais instanciar a main view. A gente nem precisa fazer isso, tá? Então a gente não vai colocar isso aqui não. Aqui é o que mais vai mudar. No code behind do main window, eu tenho um content host que eu ainda não coloquei aqui. Content control. Igual a content host. Agora ele vai estar aqui certinho. Eu estou pegando o Navigation Service, aqui é a instância, e a instância da View Model, e estou navegando para Main View Model, que vai abrir dentro desse content host. Agora vamos para Person. A Person já tem o botão de Send, tá? E eu vou criar o botão de Back aqui. O que eu fiz aqui? Eu criei o Stack Panel, que todo mundo já sabe, quem assistiu a aula passada, tá? O vídeo passado, conhece esse Stack Panel. Tem o botão de Send ainda e vai ter um botão de voltar. E no Code Behind vai mudar pouca coisa. A gente não precisa disso aqui, tá? É só mostrando que pode fazer isso. Mas como a gente, na nossa navegação, a gente já está atribuindo a View Model ao Data Content da View, então não precisa fazer isso. Vamos rodar para ver se executa direitinho? E aí está, gente. Dê um like, pode dar o like aí. Essa é a Main View. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir a Person View. Aí está, gente. É simples e funciona e é rápido. Isso tira um monte de dor de cabeça da gente. Para explicar melhor, o Singleton, o Transient e o Scoped, vou explicar da seguinte forma. O Singleton, ele cria uma única instância que fica pelo sistema inteiro, durante o ciclo de vida inteiro. O Transient, ele cria uma instância cada vez que ele é acionado. Ou seja, se você abrir uma página que pega esse serviço, ele cria uma nova instância. O Scoped, ele cria por escopo. Ou seja, se eu criar numa classe e abrir essa classe de novo, ele vai criar uma vez só. Ok? Só uma vez. É pela classe. Tem que tomar cuidado que se você cria uma Transient, uma classe com Transient, serviço como Transient, mas dentro de um serviço que é Singleton, ele vai acabar sendo Singleton. É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil para você. Continue com o vídeo. Por último, vamos explorar alguns controles de layout do Avalon UI. Uniform Grid, Tab Control e Expander. Para complementar, eu vou explicar aqueles 3 controles de layout. É rapidinho. Eu já estou aqui com o projeto aberto. Eu criei uma View Model Samples View, que tem esse código aqui, que não faz praticamente nada no Code Behind, e criei também a View Model, que vai ter um botão de voltar. Naquele mesmo esquema que eu expliquei sobre a injeção de dependência. E no app aqui, eu fiz uma melhoria. Criei um método chamado Configure Container Builder e incluí aqui o Samples Model e o Samples View, ok? Basta isso. E aqui na Main View, eu criei um Open Samples Command e criei um botão na View que é o Open Samples. Então, só para vocês verem, eu vou executar. Eu ainda não coloquei os controles lá, os 3 controles. Mas vou explicar rapidamente os 3 controles. Executou, eu venho aqui no não tem nada, no Open Person tem tudo que a gente fez antes, no vídeo anterior até. E agora eu vou mostrar os 3 controles. Presta atenção, eles vão ficar na tela dos samples. O primeiro controle é o Uniform Grid, ok? Eu vou colar aqui o código. O que o Uniform Grid faz? Ele vai mostrar um label em cima dizendo que é o exemplo do Uniform Grid. E aqui ele tem 3 colunas e 2 linhas. O que ele vai fazer? Ele vai organizar todos esses controles que estão dentro dele nas linhas e nas colunas. Ele vai colocar na primeira linha, colunas, vai preencher todas as colunas, depois na segunda linha todas as colunas. Vamos ver? Aqui está, sample, aí. Então conteúdo 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. Vamos voltar. Agora eu vou explicar o outro controle, que é o Tab Control. O que o Tab Control faz? O Tab Control, ele coloca conteúdos dentro de tabulações, tá? Vocês vão entender melhor. Ele cria os tabs em cima e embaixo ele coloca o conteúdo. Na Tab 1, por exemplo, tem esse conteúdo. Na Tab 2 tem esse conteúdo. Vamos ver ele funcionar?
Samples, aqui, Tab 1, conteúdo 1, Tab 2, conteúdo 2. É bem útil esse controle. Agora vamos para o último controle, que é o Expander. O que o Expander faz? Ele cria um botão, ele cria um conteúdinho lá, escrito assim, clique para expandir, e deixa o conteúdo escondido. Quando você clica no botão, ele mostra o conteúdo. Vamos ver executando? Open Samples, Expander, clique para expandir e expande. Esse controle é bem útil também. É isso aí, pessoal. Continue com o vídeo. Esses controles ajudam a organizar a interface do usuário de maneira eficiente. E aí, pessoal, o conteúdo até agora não merece seu like? Sua inscrição? Vai, eu espero. Aliás, tem algo que vem mudando a indústria e as vendas, tornando-as mais eficiente e mais produtiva. Estou falando de análise de dados, ou Data Analytics. E para você entrar nessa área, é necessário saber SQL, a linguagem SQL. Se você dominar o SQL, se abrirão diversas portas para você no desenvolvimento de software, Data Analytics e gerenciamento de banco de dados. Não perca tempo, na descrição está o link para meu e-book Domínio SQL, o guia definitivo para se tornar um especialista em bancos de dados. E agora, voltando ao vídeo, é isso, pessoal. Hoje aprendemos a implementar injeção de dependência no Avalon UI, utilizando o Microsoft Dependency Injection, além de abordar mais 3 controles de layout que facilitarão muito a sua vida. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não tiver inscrito, acionar as notificações para não perder mais nenhuma atualização. Ah, e esquecendo, e deixe nos comentários suas dúvidas, é bom não sair com nenhuma dúvida, e suas experiências com a Avalon UI. Te vejo no próximo vídeo. Fui!